nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Pelas palavras da Gênese, Deus disse que a luz seja e a luz foi. Então nós temos no trecho, no livro bíblico, o Gênesis, a forma, segundo a Bíblia, da criação do universo, da criação do mundo. Então temos lá Deus que criou o céu, a terra, criou as águas, disse que criou a luz, e assim foi criando todos os seres do universo, os planetas, os sóis, e foi criando a forma como foi criado. Isso tudo, segundo a narrativa bíblica, em 6 dias. E nós vamos ver que, segundo o trecho bíblico também, isso teria acontecido por volta de 5.000 anos antes de Cristo. E aí nós vamos parando para pensar com o Espiritismo e percebemos que esse Deus, da forma como ali está narrada, se parece como um mágico, né? Transformando as coisas num toque de mágica, com uma varia mágica. E nós entendemos sim que Deus, e que naquele momento, quando ali foi escrito, não poderíamos definir o como a criação do universo se deu. Mas o homem foi se desenvolvendo, nós percebemos de maneira clara, por exemplo, que os 6 dias não podem ser, porque encontramos, a ciência hoje encontra fósseis de, por exemplo, dinossauros, que foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Portanto, o universo há que ter sido criado, tem a sua origem muito anterior a esses 5.000 anos do texto bíblico. A ciência, então, vem ao nosso socorro, e Kardec é o primeiro a dizer que o homem vai aprendendo as leis da natureza, vai descobrindo as leis da natureza, vai descobrindo como as coisas foram formadas, vai descobrindo como Deus criou o universo e formou todas as coisas. E que nós devêssemos, segundo Kardec, olhar sim a ciência, examinar sim os textos que a ciência já nos traz. Hoje, nós temos que, quase que a unanimidade dos cientistas entendem que a teoria do Big Bang é aquela mais aceita como a de criação do universo. Então, no início do século XX, do século passado, nós percebemos que a ciência ainda acreditava que a Via Láctea, a nossa galáxia, era a única galáxia do universo. Não havia outra. Por volta de 1925, o cientista Edward Hubble publicou uma matéria onde ele percebeu, divulgando os seus estudos, as suas análises através de telescópios voltados para o universo, que aquilo que chamavam como uma nebulosa de Andrômeda, que ficava próximo à Via Láctea, na verdade não era uma nebulosa, era uma outra galáxia. A partir dessa análise, da publicação dessa descoberta, os cientistas todos então foram buscar no universo, através das suas lunetas, outras galáxias. E uma após outra foram sendo descobertas. Até que em 1929, descobriram os cientistas que as galáxias estavam se distanciando umas das outras. E quanto mais distantes estavam elas, a velocidade aumentava. E aí isso foi fazendo com que foram pensando, ora, se as galáxias que existem todas elas estão se afastando, se o universo está num movimento de expansão, vamos fazendo o raciocínio contrário e nós vamos percebendo então que, se hoje está em expansão, houve um tempo, um momento em que vamos voltando a nossa fita atrás, e vamos perceber que deve ter havido um momento lá no passado distante em que tudo isso estava junto. Todas essas galáxias estavam como que aglomeradas juntamente entre elas. E daí então foi surgindo a teoria, hoje aceita a teoria do Big Bang. E vamos ver então, na medição dos cientistas, que há 13,8 bilhões de anos atrás, 13,77, hoje as medidas são mais precisas, bilhões de anos atrás, o universo não passava de um ponto. Tudo que existe no universo, tudo que nós vemos, todas as galáxias, todas as pessoas, os seres que existem no universo, tudo estavam concentrados num único ponto, que caberia na ponta de um alfinete com sobra. Tudo
todas as galáxias, todos os seres concentrados num único ponto, repito, que caberia na ponta de um alfinete e ainda sobrava espaço. Num determinado momento, por uma situação que não se sabe ainda, esse ponto começou a se expandir. A grande explosão, a expandir-se abruptamente, violentamente. Um movimento chamado de grande explosão, daí a sigla Big Bang, uma grande explosão. E começou a expandir. E começou num movimento inicial, que eles chamam de inflação do universo. Um movimento muito veloz. E esses elementos que estavam todos num só, foram se combinando. Um a um, foram se combinando, mais adiante foram formando, dando origem às subpartículas, mais adiante aos átomos. Esses átomos foram se condensando, a temperatura do universo foi abaixando, e essa condensação, interessante que Kardec, os espíritos falam para Kardec exatamente isso. O universo foi formado a partir da condensação da matéria. E é exatamente isso que aconteceu. A temperatura foi reduzindo-se drasticamente e os elementos foram se combinando, foram se juntando, formando então as estrelas, formando então mais adiante as galáxias e todo aquilo que veio adiante. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês algumas imagens que a gente vai tentar mostrar. São poucas telas, vocês estão vendo já a primeira aí? A primeira é isso mesmo, é o nada. Nada existia. Nós vamos tentar comentar sobre isso. Então, a formação do mundo. Temos aqui um cronograma, uma cronologia muito breve de como isso se deu. Então, aqui temos o tempo e os eventos que aconteceram. A cronologia do Big Bang. Então, temos, nesse momento zero, a grande explosão. Então, estava tudo num ponto, de repente começou a se expandir. Mudo a mão. Está tremendo ali, a minha mão também treme, fica difícil. Agora sim, tá. E aí, por poucos segundos, de 1 a 3 segundos, a temperatura cai e começam a formar, então, os elementos. Eu não vou ficar lendo isso aqui, não. Os primeiros elementos, o hélio e o hidrogênio, elementos muito leves. E aí vem com 3 minutos a 300 mil anos, prótons, elétrons, nêutrons, começaram a se combinar e os primeiros átomos se formaram. De 300 mil a 1 bilhão de anos, as primeiras estrelas são formadas. De 1 a 5 bilhões de anos, grupos de estrelas são organizadas em galáxias. De 5 a 13 bilhões de anos, o nascimento do Sol, da Terra e do nosso sistema planetário. Isso, de maneira... Então, tudo isso não existia. Vou mostrar uma aqui que é muito curiosa. Aí, tá bom, o nosso sistema solar, que foi formado por volta de 4,5 bilhões de anos. Tem uma que é a próxima. Essa aqui, só para a gente comentar um caso interessante. Então, nós temos aqui... Temos aqui o ponto inicial. Isso aqui é o universo que se formou. O que eu estou dizendo, querendo mostrar para vocês? Antes disso aqui, não havia tempo, não havia espaço e nem tudo aquilo que preenche o espaço. Eu quero dizer o seguinte, que isso aqui deu origem, inclusive, ao espaço. Então, como numa bexiga, isso aqui vai enchendo, e à medida que o espaço é criado, as coisas, os objetos, a matéria vão preenchendo o espaço. O que eu quero dizer também é que, fora disso aqui, o que tem? Não tem nada, não tem espaço, não tem tempo, não tem matéria. Como é que os cientistas explicam isso? Estão tentando explicar, não tem nada. Fora do ponto inicial, não tinha fora. Dentro do ponto tinha tudo que existe. E do outro lado do ponto, do lado de fora do ponto, não tinha do lado de fora, não existia. Tudo estava dentro do ponto. Opa, obrigado. Aqui é aquela que eu queria mostrar. Então, tem um tempo. Então, o ponto onde tudo tinha, fora do ponto, não tinha nada. E aí nós vamos vendo que à medida que vai expandindo esse universo, o espaço também vai sendo criado. E fora do espaço, não tem nada. E aí nós vamos fazendo as colocações. Dentro do nosso espaço ainda, nós vamos perceber que apenas 5% de todas essas galáxias, sóis, estrelas de nós, são a matéria que nós conhecemos, formada por átomos. 24% é uma substância que chama de matéria escura,
que na verdade ela faz com que, ela é contra a gravidade, ela faz com que as galáxias não saiam para fora do universo, a matéria escura. E 71% é uma energia escura, que ao contrário, ela provoca a expansão do universo. Mas os cientistas não têm nenhuma noção do que seja isso. O que se conhece um pouco são esses nossos 5%, pequenos 5% apenas. E aí, numa cronologia rápida, se a gente dividisse isso, toda essa criação do universo, num dia de 24 horas, olha que interessante. Então, a 0 hora, iniciando o Big Bang, a explosão, iniciou tudo. A 0, 0 e 3, os primeiros átomos, aos 3 minutos do primeiro dia. Aos 52 minutos, as primeiras estrelas. A 1 e 6, as galáxias iam sendo formadas. À tarde, 10 para as 4 da tarde, o sistema solar, junto com a Terra, o Sol, tudo. Olha lá, a vida na Terra, 17h36, iniciou as primeiras formas de vida na Terra. Os dinossauros, às 23h35 e 51 segundos. Está acabando o dia, o dinossauro está surgindo ainda. Veja como a nossa história aqui é muito pouca, diante de tudo que já aconteceu. E o homem, 23 horas, 59 minutos e 58 segundos. Nós estamos aqui a 2 segundos de um dia de 24 horas, é a nossa existência. E já fizemos tanta destruição. Então, como pensar nessa ideia desse Deus que magicamente vai apertando os botões e vai criando as coisas de maneira automática? Na verdade, nós sim entendemos que a criação é de Deus. Deus criou o universo, mas de que maneira? A partir de leis sábias, de leis justas, de um movimento que ele fomentou. Então, toda essa condução do universo parte da mente de Deus. Pode desligar. Partindo da mente de Deus, do coração de Deus, e nós que precisamos entender. Veja a nossa insignificância. Primeiro, entender a grandeza do Pai. Então, quanto mais nós vemos como são grandes esses movimentos, mais grande ainda fica Deus. E nós, mais desprezíveis, né? Somos quase nada. Achamos que somos grande coisa, muita coisa, e na verdade somos alguma coisa muito insignificante de todo esse universo criado por Deus. Que Deus nos ampare a todos. Nós estamos analisando o capítulo Não Coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E neste capítulo existem algumas passagens que Kardec coloca, onde questiona-se se o Cristo realmente havia desenvolvido essa preleção. Mas quando nós estudamos o Evangelho, quando nós procuramos entender a razão pela qual tudo isso aconteceu, a época em que aconteceu, nós passamos então a entender como que as coisas foram feitas e por que o Cristo disse. Nós vamos ver na passagem seguinte da primeira preleção, que Kardec intitula o item Não Procureis os Gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram um povo considerado um povo pagão, um povo idólatra, um povo que não aceitava de forma nenhuma todo o ensinamento do povo hebreu. Era um povo renitente a qualquer esclarecimento. E também o Cristo falou, não vá aos gentios e nem aos samaritanos, na orientação que ele deu aos seus discípulos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos também eram um povo que constituíam uma seita, que tinham particularidades e eles também não aceitavam de forma nenhuma os livros da religião hebraica. Então vejam que essas duas seitas, esses dois aglomerados de pessoas, eram pessoas difíceis no trato. Então o Cristo, quando fala aos seus discípulos, na orientação que ele dá, no versículo 10 de Mateus, ele fala, não vá ao povo gentil e nem aos samaritanos, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel.
E quem eram essas ovelhas perdidas da casa de Israel? Era justamente o povo hebreu, que já tinha tido uma experiência anterior de orientação e eram constituídos por sociedades e por castas, mas que eles eram originariamente, por causa da influência de Moisés, que foi o seu grande líder, monoteístas. Então eles criam em um Deus apenas. Eles não tinham idolatria por vários deuses, eles não eram politeístas. Então nós vamos encontrar que quando Cristo fala para não ir ao povo samaritano, nem aos gentios, mas às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava justamente pedindo para que os seus discípulos, que tinham uma formação bastante simples, bastante tênue sobre a doutrina, já que eram pesquisadores, eram pessoas humildes, mas de muito boa vontade, eles deveriam buscar primeiro aquelas criaturas que já estavam preparadas para receber o ensinamento. Com isso, o Cristo não quis de forma nenhuma deixar de pregar ou deixar de divulgar a sua doutrina entre os gentios e entre os samaritanos. Mas ele sabia que haveria um momento propício para que isso acontecesse. E isso aconteceu na história, nós vamos ver, e isso está muito bem narrado em qualquer livro de história, e para nós o livro Paulo e Estevão, que Paulo, que é o nome romano de Saulo, ele levou justamente a orientação e o cristianismo justamente a esse povo gentil, tanto que ele é cognominado o apóstolo dos gentios. E por que Paulo? Porque Paulo tinha uma formação bastante intensa. Paulo havia trabalhado no Sinédrio, ele tinha hoje o que para nós seria uma formação de advogado, de jurista, e nós vamos ver que ele tinha a condição de levar isso ao povo gentil. Então, o momento que o Cristo falava que eles deveriam receber, em um momento oportuno, a lição, seria justamente por meio de Paulo. Mas quando nós pegamos o livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar situações bastante interessantes. Por exemplo, Saulo, ele foi um perseguidor dos cristãos. E ele fez talvez a primeira vítima dos cristãos, que foi Estevão. E na busca e na ânsia de perseguir outros cristãos, ele sai de Jerusalém e se dirige para uma outra cidade chamada Damasco. E a história nos conta que às portas de Damasco, ele vê um clarão que o assusta, e assusta o cavalo que ele estava montado, e ele vai ao chão e fica cego. E ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então ele ficou extremamente assustado. As pessoas que estavam consigo levaram-no até Damasco para que ele pudesse ser atendido, e aos poucos ele recobrou a visão, mas ficou com aquilo incutido em sua mente. Entre as portas de Damasco e quando Saulo retorna a Jerusalém para ir à igreja ou à comunidade chamada Casa do Caminho, que é onde os apóstolos do Cristo faziam as pregações e os atendimentos, passaram-se, segundo a história, 14 anos. Foram 14 anos de preparo de Saulo para que ele fosse se encontrar com os discípulos. E ele não foi aceito pelos discípulos. Ele não foi aceito justamente porque ele tinha um histórico de perseguição aos cristãos. Mas ele teve que gradualmente se impor. Tanto que quando ele vai a Jerusalém pela primeira vez e busca a Casa do Caminho, ele vai junto com Bernabé. E ele não fica hospedado nesta Casa do Caminho como todos os outros peregrinos ficavam. Ele é levado por Bernabé para uma casa de sua irmã,
para que eles pudessem ficar ali hospedados. Então ele não havia sido realmente aceito. E ele resolve então iniciar, juntamente com Bernabé, uma tarefa de divulgação, uma tarefa de peregrinação aos povos distantes, já que ele percebia que se todos continuassem isolados na casa do caminho, a mensagem do Cristo haveria de se definhar. E então ele resolve ir adiante e leva então a mensagem do Cristo para o povo gentil, e até então ele é chamado de Saulo. No entanto, quando ele tem uma oportunidade de visitar um procônsul que estava numa cidade ali próxima, ele faz tem uma certa atuação juntamente com o mago que orientava este procônsul, de nome Barnégios, e aí então eles todos se assustam, inclusive Barnégios queria comprar os dotes de Saulo, porque ele jamais havia visto ou percebido alguma coisa semelhante. E então nós vamos encontrar que naquele momento foi quando se inicia a jornada de então Paulo, de Tarso porque era a cidade original dele. Ele adota o nome romano e começa a fazer a divulgação juntamente com Bernabé, que deixa de ser o seu líder para ser o seu assistente, juntamente com João Marcos, que era o sobrinho de Bernabé. Tudo isso aconteceu, então, como uma grande preparação de Paulo para desenvolver a tarefa que ele deveria ter junto aos gentios. Então, quando Cristo fala aos discípulos, não ide aos gentios ou aos samaritanos, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava justamente fazendo com que os seus discípulos, reconhecidamente simples, humildes e incapazes de responder questionamentos que eles teriam do povo pagão, fossem protegidos. E então surge esta figura, uma figura da história, uma figura fantástica e que desenvolveu o cristianismo em todas as comunidades e depois passou a orientá-las por meio das cartas, as chamadas epístolas de Paulo. Então nós vamos encontrar que essa tarefa aconteceu e o Cristo, quando disse isso, muito embora ele tenha sido interpretado inicialmente de que ele não queria que a sua mensagem fosse até aos gentios ou samaritanos, ele havia sido mal interpretado, mas que a sua doutrina haveria de ir em um momento propício e por meio de pessoa realmente preparada para a divulgação, em um terreno extremamente árido, onde estava tudo ainda por fazer. Essa tarefa foi desenvolvida por Paulo de Tarso, chamado o apóstolo dos gentios. Nós vamos ver que dentro da sedimentação do ensinamento do Cristo, nós tivemos fases. A primeira fase da sedimentação foi justamente na Casa do Caminho, onde se fazia assistência aos enfermos e esclarecimento moral e espiritual. Então ali eram feitas palestras e eram feitas as assistências aos necessitados. Este atendimento passou para uma segunda fase, justamente com o Paulo, onde ele descentraliza este atendimento que era somente na Casa do Caminho. Então, com isso, houve a expansão do cristianismo. Muito semelhante ao que acontece com o Espiritismo. Muito embora o Espiritismo ele tenha surgido na França em 1857, nós vamos ver que ele não ficou fechado na França. Ele começou a se espalhar pela Europa justamente pela divulgação dos livros da obra básica de Kardec, que, além de fundar a primeira sociedade de estudos
espíritas em Paris, ele fazia palestras por toda a França e por onde ele era convidado, no sentido de divulgar a doutrina espírita. Então, a expansão do espiritismo segue a mesma sequência de expansão que teve justamente o cristianismo, em momentos diferentes, 18 séculos depois. Mas isso acontece de uma forma bastante alicerçada, já que Kardec também era uma pessoa extremamente preparada. Kardec, se vocês recordarem as palestras do mês passado, onde foi abordado o assunto Kardec, nós vamos ver que ele era um pedagogo de formação. Ele era um professor com inúmeras obras didáticas e importantes na França. E depois ele se interessa pelo magnetismo. E a partir do magnetismo, ele tem alguns convites que ele refuga por parte de um amigo seu, chamado Fortier. E aí, então, ele, depois de muito tempo, ele resolve, em 1855, a assistir uma reunião de mesas girantes, que, para a época, era um fenômeno magnético, muito embora inexplicável. Nós vamos encontrar que isso, justamente pelo preparo que tinha Allan Kardec, surgiu para ele como uma forma de explicar inúmeras coisas que ele buscava. Porque como que ele poderia atender ou ver uma mesa se movimentar, uma mesa responder inteligentemente perguntas que as pessoas faziam para aquela mesa? Como que poderia isso acontecer se não havia nenhuma mente inteligente teleguiando ou guiando aqueles movimentos? Então, Kardec fala, só pode haver uma explicação, que existe uma inteligência extracorpórea manipulando esta mesa. Então, vejam que era uma pessoa preparada, e a partir daquelas observações surge, então, a ideia de se formar um corpo de doutrina e divulgar esse corpo de doutrina da mesma forma que Paulo divulgou o cristianismo ao povo gentil. Não pensem que foi fácil. Toda essa atividade de Kardec foi extremamente difícil, com grandes barreiras que ele foi superando uma após outra. E nós vamos encontrar tudo isso acontecendo em um momento onde não havia internet, não havia o telefone de uma forma tão ostensiva como nós temos hoje. As comunicações eram muito difíceis, mas isso acontece em um momento oportuno também, onde a mensagem espírita, que é a interpretação, ou seja, o cristianismo revivido, é trazer novamente Cristo na sua essência, de volta ao entendimento das pessoas. Nós vamos ver que aí estava, mais uma vez, uma pessoa preparada para fazer isso. E se nós jogarmos isso que Kardec fez aos nossos dias, nós vamos encontrar os palestrantes, os oradores, que levam a doutrina espírita para outros países. E entre eles nós temos uma figura ímpar, que é Divaldo Pereira Franco. Nós vamos encontrar Divaldo que, dentro dos seus 84 anos, não dá para acreditar que ele tem 84 anos, ele viaja e já viajou por mais de 50 países, por todos os continentes, levando a mensagem espírita e esclarecendo criaturas sobre o espiritismo, procurando mostrar a relação da doutrina espírita com o cristianismo, com as ideias morais que ele traz, e fazendo com que as pessoas se esclareçam de uma forma bastante interessante, no sentido de transformar a sua vida em algo mais saudável, principalmente no interrelacionamento pessoal. Assim, nós vamos encontrar que, se nós formos ter os parâmetros e ter todas as referências, nós vamos ver que a história se repete. A história vai sempre se repetir.
A partir do momento que surge uma ideia nova, nós, homens, somos muito renitentes a transformações. E nós demoramos muito tempo para aceitar essas transformações. E precisa que aconteçam, ou que existam, líderes, formadores de opinião, que levam esta informação de uma forma bastante didática, bastante esclarecedora, para que nós possamos gradativamente, pelo nosso amadurecimento, que é muito lento e gradual, aceitarmos essas coisas novas. Isso aconteceu desde Moisés, depois com Sócrates, depois com o Cristo, depois nós vamos ter um período bastante grande, inclusive um período de trevas para a humanidade na Idade Média, depois com Lutero, traçando ali, delineando religiões e protestando contra abusos da igreja. Depois nós tivemos Kardec, e depois de Kardec nós tivemos inúmeros divulgadores da doutrina espírita do Brasil, fazendo com que sedimentasse no nosso país a doutrina. O nosso país tem uma característica muito especial. É diferente nós vermos ou convivermos com a doutrina espírita no Brasil e acompanharmos o que acontece com a doutrina espírita em outros países, por exemplo, no continente europeu ou no continente americano, da América do Norte. É totalmente diferente. Hoje, nós temos uma multiplicação de centros espíritas, nós temos uma multiplicação de sociedades que estudam a doutrina espírita e que numa palestra de uma pessoa internacional, tem 40, 50 pessoas em um local como esse, estudando a doutrina espírita. Ou seja, as coisas são muito diferentes. E por que isso? Por causa do tipo de povo que nós somos, do tipo de país e da característica da nossa sociedade. A doutrina espírita chegou ao Brasil e ela se implantou à semelhança de outras religiões justamente pelo serviço social, pela assistência social, por causa da carência que existe na nossa sociedade deste atendimento que deveria ser governamental e não o é. Nós temos muitas coisas acontecendo de forma assistencialista, mas isso não é assistência social. Assistência social é quando nós atendemos as pessoas e fazemos com que elas possam se postar de pé e andar com as suas próprias pernas ao longo de sua vida, depois de sua recuperação. E não deixar com que elas fiquem dependentes eternamente de um auxílio, porque isso as acomoda. Então nós vamos encontrar na doutrina espírita esta filosofia, onde é diferente nós fazermos a assistência conforme a doutrina espírita nos fala, da assistência que é feita e que faz com que as pessoas fiquem dependentes da religião ou de qualquer outro serviço. A doutrina espírita tem a assistência social como uma de suas ferramentas de trabalho, mas é uma ferramenta que deve ser usada para promover o ser humano, para auxiliar o ser humano a se desenvolver dentro mesmo das suas carências, mas ele se desenvolve. E isso nós vamos encontrar na instituição Nosso Lar, onde inúmeras pessoas que foram atendidas desde a década de 60, hoje são pessoas que divulgam a doutrina espírita, são pessoas que trabalham na própria instituição ou em outros centros, mostrando então que aproveitaram a oportunidade que tiveram e continuaram lançando sementes para que outras pessoas também a aproveitem. A doutrina espírita tem este objetivo. Nós não fazemos a caridade do coração somente. A caridade do coração é uma fase. Quando nós recebemos um apelo de um necessitado e nos sensibilizamos pela sua necessidade. No entanto, após ele receber o auxílio, ele precisa ter um rumo, ele precisa ter um direcionamento
para que ele possa superar aquela dificuldade, e aí ele começa a se sentir útil e valorizado como ser humano. Então vejam que nós fazemos a caridade com o coração, mas nós não podemos jamais esquecer a razão. E é quando nós fazemos esses dois pesos de coração, emoção e razão, é que nós realmente conseguimos ajudar de uma forma objetiva, de uma forma persistente aqueles que procuram um serviço de assistência. A doutrina espírita tem esta característica. O Brasil é um país continente pelas suas dimensões. Nós temos diferenças gritantes, diferenças marcantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista do desenvolvimento intelectual. Nós que trabalhamos na universidade, nós recebemos aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro principalmente, nós recebemos 70% a 80% dos profissionais que trabalham no Norte e Nordeste para que nós possamos dar a eles a formação de pós-graduação. Então, há uma diferença muito grande, mas o que a gente tem acompanhado no ensino, na educação, é que quando eles retornam para os seus locais primitivos, seus locais originais, eles não dão continuidade, não dão retorno. É como se eles fizessem uma reserva de domínio sobre o conhecimento obtido. Isso é um erro de formação, é um erro de interpretação. Eles deveriam ser multiplicadores em cada um dos seus locais, para que viessem menos pessoas para cá, o governo tivesse menos custo com bolsas de estudo e eles pudessem, então, multiplicar esses ensinamentos em cada um dos seus locais. Mas, infelizmente, isso não é o que acontece. Mas é um Brasil continente, é um país continente, que tem essas diferenças. E o povo brasileiro é um povo que se sensibilizou pelas coisas espirituais justamente pela sua origem, justamente por causa da escravidão, dos abusos cometidos em um período negro da história brasileira, que foi a escravidão, em que os negros, para assustarem os seus amos, eles faziam os rituais que adotavam, então, na África, antes de vir para cá, e então eles faziam aqueles rituais e que acabavam assustando os seus amos. Era uma forma que eles tinham de se proteger dos abusos. E isso acabou fazendo com que houvesse uma certa derivação para se assistir espiritualmente pessoas necessitadas. E aí, então, nós temos a doutrina espírita no Brasil crescendo de uma forma totalmente diferente de outros continentes. Uma doutrina espírita que cresce pela necessidade, que cresce por tudo aquilo que as pessoas possam receber dentro das suas necessidades básicas, tanto do equilíbrio emocional e muitas vezes do equilíbrio material. E que, aos poucos, nós vamos ver uma diferenciação, onde as pessoas passam a buscar o estudo, uma quantidade pequena ainda de pessoas espíritas buscam o estudo, buscam a compreensão, e aí nós vamos conseguir enxergar que haverá uma diferenciação, sim, mas isso está em curso, muito diferente do que nós vamos ter em outros locais, principalmente em centros de estados mais distantes desses centros sul e sudeste. Assim, nós vamos ver que quando Cristo fala para não ir aos gentios ou aos samaritanos, ele estava protegendo os seus discípulos, mas eles não deixaram de ter, em momento algum, quando havia uma pessoa preparada, o esclarecimento. Assim também a doutrina espírita o faz. A doutrina espírita leva os conhecimentos a todos os locais possíveis. E voltando a Divaldo Pereira Franco, ele hoje, a sua atividade maior fora do país é junto às universidades, fazendo palestras e procurando mostrar comprovações científicas tanto da existência de Deus, como
da imortalidade da alma, ou a existência do espírito, a reencarnação, procurando dar uma ênfase sempre no aspecto moral. Essa tarefa de Divaldo, ela é reconhecida e ele já recebeu inúmeros títulos internacionais, mais de uma centena de títulos internacionais de universidades, mostrando então que ele faz isso e ele está preparado para trabalhar justamente nesta condição de adversidades, de questionamentos. É o preparo do médium, é o preparo do orador para esclarecer de uma forma adequada aqueles que buscam o local, ou para questionar, ou para tirar suas dúvidas, ou para se esclarecer de boa vontade. Certa feita, Divaldo estava na Itália, em um seminário, e falando sobre o espírito, e mostrando as comprovações científicas da existência do espírito. Em determinado momento, um homem levanta na plateia e pede a palavra, e ele diz a Divaldo: não acredito em nada do que o senhor está falando. Prove-me de uma forma mais eficiente a existência do espírito. Divaldo, dentro da sua calma, do seu preparo, olhou para o homem e disse: eu gostaria de fazer uma contraproposta. O senhor convença-me que os espíritos não existem. O senhor convença-me que a imortalidade não existe. A imortalidade da alma não existe. E se o senhor assim o fizer, eu jamais irei fazer uma palestra sobre a doutrina espírita e me negarei a praticar a mediunidade. O homem olhou, sentou, ficou quieto. E assim deve ser a nossa conduta com questionadores. Nós não temos que fazer embates. Nós não temos que entrar em discussões. Tem dúvida sobre a existência do espírito? Vamos dar a ele um livro dos espíritos. Vamos dar a ele uma obra de André Luiz. Estude, leia e vamos tirar as nossas dúvidas juntos. Nós não devemos tramar contendas, nós devemos oferecer caminhos para que as pessoas se esclareçam, que todos tenham muita paz. Continuemos por mais alguns instantes, concentrados, agradecendo o amparo que nós tivemos e rogamos, Senhor, que as Tuas bênçãos possam recair sobre nós que aqui estamos e que nós possamos compartilhá-las com pessoas internadas nos hospitais de nossa cidade. Procuremos orar pela Santa Casa local, pelo Hospital da Unimed, que esses locais sejam visitados pelos amigos espirituais, levando nossas preces, e que as pessoas que lá estão sejam fortalecidas, envolvidas em muita paz. Que os médicos, que o corpo de enfermagem seja intuído. Oremos também pelo Sanatório Benedita Fernandes, os doentes que lá estão recebam o amparo espiritual, tendo suas alterações equilibradas, que eles possam ser assistidos espiritualmente e que daquele ambiente sejam afastados espíritos inferiores que se aproveitam da fragilidade espiritual daquelas criaturas para mal influenciá-las. Procuremos orar pelo centro de ressocialização de nossa cidade, pela Fundação Casa, que esses locais também sejam visitados por amigos espirituais e que as pessoas que lá estão
possam, em seus momentos de lucidez, serem intuídas no sentido de mudar o rumo de suas vidas. Lembremos agora das casas assistenciais, em especial a instituição Nosso Lar, seus dirigentes, funcionários, voluntários, possam receber o amparo e que continuem firmes na tarefa que abraçaram, de atender aos necessitados com amor, com atenção, com fraternidade, esclarecendo-os, oferecendo-lhes novas oportunidades para que possam refletir sobre as bênçãos que ora estão recebendo. Pedimos também pela nossa família, pelos nossos entes queridos, que recebam onde estiverem o nosso abraço fraterno. Procuremos mentalizá-los. A cada um deles, vamos desejar o nosso melhor pensamento, a nossa melhor energia, transmitindo-lhes o nosso abraço, que para eles serve como um passe à distância, uma doação que fazemos do nosso íntimo para as pessoas a quem amamos e estão distantes de nós, filhos, esposa, esposo, familiares diversos, sejam todos amparados. Pedimos também pelo nosso lar, pelo nosso ambiente doméstico, que amigos espirituais possam levar até o nosso lar o amparo, que de lá sejam afastados espíritos inferiores, espíritos negativos, que fomentam a discórdia, que possamos ser vigilantes, procurando agir sempre com fraternidade, com compreensão, procurando ter uma relação saudável, no sentido de ajudarmos a todos aqueles que convivem conosco no nosso lar. Ampare, Mestre, nossa família, ampare os nossos lares. Ampare também as pessoas que nos deixam nomes e endereços, que elas sejam assistidas, fortalecidas, conforme suas necessidades. E por fim, pedimos pelos espíritos desencarnados presentes, que abram os seus olhos, despertando para a realidade em que se encontram. Vocês deixaram a matéria, não pertencem mais ao plano físico, morreram. No entanto, a morte não existe. E hoje vocês se encontram em uma outra dimensão, na dimensão espiritual. E estão vivos, muito embora despojados do corpo material, vocês estão vivos. Tanto é que mantêm lembranças, mantêm seus sentimentos aflorados, mantêm suas paixões, mas também mantêm o íntimo revoltado. Muitos de vocês estão magoados, não entendendo muito bem o que aconteceu consigo, mas junto de vocês encontram-se espíritos amigos a lhes auxiliar. Procure ouvi-los, procure atendê-los em seus apelos, em seus convites, e abram os seus corações. Nós só conseguiremos ter a paz íntima se nós nos desprendermos das amarras das paixões humanas. Abram os seus íntimos, acatem os conselhos que lhes dão a esses amigos da espiritualidade, recebam as preces que nós estamos a lhes oferecer e sigam para escolas, hospitais do espaço,
onde irão aprender, se restabelecer. Tenham confiança em Deus. Deus é Pai e Criador. E a vocês, na condição de filhos, está sendo oferecida mais esta oportunidade. Confiem em Deus, levem as nossas preces e vão em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, pelo amparo, pelas bênçãos, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. E rogamos que a tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja.